Bem, pessoal, crise na saúde mental aqui no Brasil. Números mais altos que a gente já viu na vida de pessoas com afastamento por causa de transtorno de ansiedade e depressão. Recorde de número de pessoas diagnosticadas com isso, né? Recorde de venda de medicamentos para tratar essa doença, né? E a OMS coloca o Brasil como o país mais com transtorno de ansiedade no mundo. E depressão também lidera, né? O que está acontecendo no Brasil? Isso é exagero? Isso é invenção, né? O que vocês têm que entender? E por que, quando a gente fala com o meu público aqui, que é um público acima de 60 anos, há um conflito muito grande quando a gente fala dos jovens. E por que eu vou explicar isso? Quando a gente fala de afastamento de trabalho, porque quem está se afastando é a população que está ali economicamente ativa, trabalhando, que aí fica na faixa dos 30 e poucos anos em média aqui no Brasil, né? E esse conflito de geração tem acontecido porque eu canso de ver nos comentários de vídeos que eu faço sobre transtorno de ansiedade e depressão, vejo também na internet, tem muito vídeo com isso, né? Eu até entendo a forma bem-humorada que às vezes as pessoas lidam com isso, brincando sobre geração, que a geração atual é mais frágil, isso e aquilo. Quanto ao humor, tudo bem, né? Mas imagine o seguinte, o mundo de hoje é diferente do que foi da sua época. Por que eu estou explicando isso? Meu público aqui, a maioria tem acima de 60 anos. E nos comentários eu noto que tem um preconceito muito grande contra o diagnóstico de transtorno de ansiedade e depressão. Muita gente coloca isso é invenção, os jovens não aguentam nada, eles precisam trabalhar, estão com a vida muito mole, né? E o que é que acontece? Vocês têm que entender que transtorno de ansiedade e depressão é uma doença como outra qualquer. É uma doença que ela tem como base no sistema nervoso central. E aí você pode me questionar, mas Júlio, por que na minha época eu não ouvia falar tanto e hoje falar tanto? Em primeiro lugar, é porque o mundo mudou. A medicina mudou, a forma de diagnosticar mudou, a forma de tratar mudou. Esse é o primeiro aspecto que você tem que entender. Então é difícil a gente comparar com as tecnologias, com acesso à saúde que a gente tem hoje, comparar com a sua época. Segundo aspecto é que esse tema passou a ser relevante. Muitas vezes pessoas com transtorno de ansiedade e depressão eram afastadas da sociedade. A família trancava em casa, era alguém que não trabalhava, não saía e deixava para lá, porque não tinha diagnóstico e as pessoas não achavam ter solução. Então todo o tema que é mais falado, você tem a impressão de ver mais e você tem a impressão de ver mais porque o diagnóstico é mais frequente. Isso acontece com câncer também, que eu tenho muito vídeo aqui falando com vocês falam assim, hoje tem câncer por causa dos alimentos. Não estou dizendo que os alimentos influenciam, mas hoje as pessoas vivem mais do que viviam na sua época. Há 30, 40 anos atrás, expectativa de vida 50 anos de idade, hoje está passando os 80, então a gente vai ver mais câncer. Então toda vez que a gente fala que tem mais diagnóstico, o primeiro aspecto é imaginar que existia uma incapacidade da gente diagnosticar. Mas eu até entendo e até acredito nisso, que a gente está vendo mais diagnóstico sim, e estão vendo mais pessoas com transtorno de ansiedade e depressão por outra coisa, componente da vida moderna. Então não tem como você comparar a geração. Na geração sua, na sua infância e adolescência, não tinha celular, não tinha Instagram, não tinha rede social. Isso é um critério e é um fator também estressante, né? Não tinha um contato tão intenso entre as pessoas. Né? A gente sabe que é bom você ter contato com o ser humano, eu falo o tempo todo aqui, mas esse contato muito intenso, a sensação de emergência que o WhatsApp, né? A mãe manda uma mensagem sem que responder na hora, o trabalho, a escola. Então esse tipo de relação também gera um critério, um dos fatores, né, que geram transtorno de ansiedade e depressão também, né? E além disso, né, eu costumo dizer o seguinte, cada geração vão ter os seus problemas e eles vão ser diferentes. A gente vive uma geração que, sem dúvida nenhuma, o transtorno de saúde mental é sim um grande problema da nossa geração. Talvez a maior epidemia que a gente vive é essa e a gente não está percebendo, né? Segundo aspecto, a gente teve uma pandemia, já que a gente falou de epidemia, né, uma pandemia que modificou a forma da gente encarar a vida, a forma dos transtornos mentais que a gente lida e também a quantidade de pessoas com diagnóstico. As sequelas ficaram. Foram milhões de pessoas que morreram no mundo. Aqui no Brasil, 800 mil se colocam, né? Mas alguns acreditam que passa disso, de 1 milhão de pessoas morreram por Covid. Então, muita gente de luta ainda recuperando. É muito recente isso, né? Tem 5 anos que surgiu a Covid e a gente viveu esse caos nesses 5 anos, né? Então, são múltiplos fatores que a gente imagina. Ou seja, vai ser uma coisa que a gente vai ter que encarar de frente. A gente tem pouco profissional de saúde mental ainda no Brasil. Tantos planos de saúde dão pouquíssimos direitos quando se fala de saúde mental. O SUS, pior ainda, quase ninguém tem acesso a problemas de saúde mental. E a gente, médico, eu canso de ter paciente que procura aqui por causa de um cisto, de um tumor, de um problema da coluna e sai com remédio de transtorno de ansiedade, porque eu diagnostico, dou e encaminho para o especialista. Então a gente vai ter que lidar isso como sociedade e entender que é uma doença. Então você que é mais velho, meu público assim, acima de 60 anos de idade, né? Muitos falam mal da doença, falam que não existe, falam que é invenção. Você tem que modificar essa forma de você pensar. Júlio, não acredito em você não. Vai no ChatGPT, vai no Gemini, vai no Grok, qualquer inteligência artificial que você queira. Procura no Google, lê sobre o tema, que você não tem dúvida que meu público é bem seleto, ele gosta de estudar, gosta de ler, por isso que critica, ou fala uma coisa que eu falei outra. E é importante isso, e eu acho difícil, você lendo com critério, você não vai
entender como essa doença funciona, que ela está no cérebro. Tem ressonância funcional comprovando, vários estudos que mostram que ela existe. Não é invenção, está sim, estamos vivendo sim uma epidemia dessa doença de saúde mental, ansiedade e depressão que a gente vai ter que lidar. Espero que tenha ajudado. Abraço.